Paz, Senhor, meus irmãos, iniciamos aqui a nossa lição de número 9, onde nós continuaremos o Evangelho segundo o apóstolo João. E vamos agora estudar, irmãos, alguns pormenores a respeito do sacrifício de Cristo, da prisão, enfim, de todos os eventos, irmãos, que estão agora para o final do Evangelho de João. Já na página 129, nós temos aqui uma introdução. Eu gostaria de ler o primeiro e o terceiro parágrafo, que diz assim: temos estudado até aqui sobre a vida de Jesus, seu ministério, seus milagres e seus ensinamentos. Vamos nos deparar agora com os julgamentos pelos quais ele passou e a cruz em toda a sua hediondez. João omite a oração de Jesus no Getsemane, omite também o sono dos discípulos, bem como o beijo de Judas. Ele passa de imediato a traição de Judas. Por outro lado, ele aponta outros incidentes que não se encontram nos evangelhos sinóticos. Gostaria de relembrar aos irmãos aqui que os evangelhos sinóticos eles significam aqueles que têm a mesma visão. Nós lembramos já nas aulas anteriores que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas eles trazem aí uma perspectiva histórica da vida de Cristo. É óbvio que contam também alguma parte dos seus ensinamentos e seus milagres, enquanto que o Evangelho segundo o apóstolo João, ele já descreve, irmãos, Jesus como divino, como Deus, Nós entendemos isso também no propósito do Evangelho de João, pelo fato do gnosticismo já estar ali, irmãos, em vigência, nesse tempo. E aí João escreve a carta, aliás, o Evangelho, segundo ele próprio escreveu, pelo fato, irmãos, de mostrar a todos que poderiam ali ler e aprender conforme o seu escrito, que Jesus ele era o único Deus, ele é o único Deus, somente há um Deus a qual nós devemos servir. Já no nosso texto de número 1, irmãos, nós temos algo a respeito da prisão de Cristo. Nós devemos lembrar ali, que quando Jesus estava ao caminho ali do jardim, do horto, como diz a palavra de Deus, eles atravessavam o Vale de Cedron. Os estudiosos afirmam que naquele vale, naquele tempo, corria o sangue dos cordeiros que eram sacrificados no altar, no templo. Do altar corria um canal que descia até o Cedron. O sangue dos animais sacrificados, então, era derramado no altar, descia pelo canal e ia juntar-se às águas daquele vale. Ao passar por lá, Jesus provavelmente notou a água vermelha e pôde, por certo, conduzir seu pensamento até a cruz. Jesus, ele com certeza passou por aquele vale e também, irmão, já teve ali uma visão, daquilo que seria também o seu sacrifício na cruz do Calvário. Como ele viu o sangue do Cordeiro, ele saberia também, irmãos, já anteriormente, já sabendo, que o seu próprio sangue seria derramado por todo mundo. Quando Jesus Cristo, irmãos, ele foi ali para o horto, ele se encontrou, ele se deparou com Judas, e levando consigo uma corte, e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus. Somente para curiosidade dos irmãos, nós temos aqui a corte, do grego espera, era a 10ª parte da legião romana. Ela se constituía de 4.800 soldados, mais 1.200 cavaleiros, e continha 6 centúrias, de 80 soldados, mais 20 cavaleiros. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que Cristo, que esteve outrora ensinando nas sinagogas e operando vários sinais e maravilhas no meio do povo, agora era tido como um verdadeiro malfeitor. E nós vemos aqui, irmãos, que não era necessário essa quantidade de homens para prender somente um. Também isso denota o respeito e o temor que eles tinham por prender um homem que realizava muitas coisas. Então Jesus ele não era, irmãos, para eles também um simples homem a ser preso, porque senão não levariam essa quantidade de pessoas para o prender. Nós vemos que quando eles chegam ali, eles perguntam, Jesus aliás pergunta a eles quem eles estão procurando, eles dizem a Jesus Nazareno, e Jesus diz: sou eu. E quando Jesus responde isso com autoridade, irmãos, nós vemos que eles caem por terra, eles se afastam e caem por terra. Isso demonstra também a autoridade de Cristo, como divino. Sou eu, palavras ditas com autoridade, sem qualquer temor.
Estas mesmas palavras foram pronunciadas pelo Pai no Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando o próprio Deus se revela a Moisés. Moisés pergunta, né, para Deus como seria o nome de Deus, como ele ia dizer. E o próprio Deus responde: eu sou o que sou. E agora Jesus também manifestando o seu lado divino, né, para aqueles acusadores, responde: sou eu. E eles acabam por cair por terra. Jesus volta a perguntar, manifesta mais uma vez ele para dar sequência, irmãos, ao seu julgamento, né, e o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. De posse de Jesus, os guardas levaram-no para ser julgado e condenado à morte. Eles ignoravam que todos os seus atos concorreriam para o cumprimento da profecia messiânica. Na verdade, eles estavam sendo usados por Deus para a conquista da maior vitória de todos os tempos, a vitória sobre a morte, a vida eterna. É óbvio que, irmãos, eles não entendiam o que estava acontecendo naquele momento. Para nós é fácil questionarmos, né? Quando a gente lê a história de Cristo e fala como pôde, né, aqueles homens outrora sendo abençoados por Cristo, agora, né, prendendo a Jesus e pedindo que ele fosse crucificado. Nós observamos aqui que eles também, irmãos, foram influenciados, né, pelo povo dominante, pelos fariseus, enfim, pelo sumo sacerdote da época, e acabaram por cumprir, irmãos, a promessa, né, na vida de Cristo. Já no texto 2, irmãos, nós temos o julgamento de Cristo. Nós vemos já um pouco disso, irmãos, nas lições anteriores, né, porque também os evangelhos sinóticos, eles contam-nos a respeito disso. Nós vamos lembrar que o julgamento de Jesus ele começa com Anás, né? E de Anás ele é enviado para Caifás, depois de Caifás ele vai para Pilatos, de Pilatos ele é levado a Herodes Antipas, de Herodes ele volta, né, para Pilatos, e é onde, irmãos, culmina no seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós vemos que Pilatos, né, ele sente toda essa responsabilidade, ele deseja soltar Jesus, porém ele não tinha, irmãos, essa personalidade para enfrentar a multidão. Então ele acaba entregando Jesus à multidão, né, para ser crucificado. Nós vemos ali que Pilatos ele odiava os judeus, nós falamos isso já em aulas anteriores, mas pelo fato daquela multidão gritar, né, que se ele não fizesse isso seria porque ele não temia César, né, não respeitava César como o seu próprio rei. Então, para ele fugir, né, dessa toda a responsabilidade de ficar contra César ou contra os judeus, ele acaba por ouvir, né, irmãos, o conselho da multidão e manda Jesus ali, né, a ser açoitado, né, e também a consequência é a crucificação de Cristo. Isso, irmãos, já se resume o nosso texto de número 2, falando sobre o julgamento de Jesus. Nós já estudamos em lições anteriores, por isso eu não vou entrar, irmãos, nos pormenores aqui. Nós sabemos da injustiça que foi, até mediante a própria lei, né, dos judeus. Se nós formos observar, quando Pilatos, né, fala com eles que eles deveriam julgar a Cristo, a Jesus, eles falam que na própria lei deles não é lícito, né, matar, tinha que ser na lei romana. E depois, quando Pilatos quer soltar, eles dizem que na lei deles tinha que matar, porque esse homem se fazia igual a Deus. Então a gente observa até uma contradição no próprio argumento, né, do povo a respeito de Jesus. Então, para eles era necessário que Cristo morresse por infringir, né, a lei mosaica. Nós sabemos, irmãos, novamente falando, que isso era para se cumprir toda a Escritura a respeito de Jesus Cristo e culminar também, né, no perdão dos nossos pecados e salvação das nossas almas. Já no texto 3, irmãos, nós temos aqui a crucificação e o sepultamento de Cristo. Chegamos ao ato da crucificação, nós estamos no capítulo 19 de João. Aqui o evangelista João relata pormenores e fatos que os outros evangelistas omitem. Entendemos aqui que, a princípio, Jesus mesmo levou a cruz. Depois, Simão foi chamado para tal fim. Jesus está, pois, a caminho do Calvário, ensanguentado, ferido, cansado e sofrendo grande dor. O evangelista narra com mais detalhes como os soldados romanos lançaram sorte sobre os vestidos de Jesus.
As referências de João, capítulo 19, versículo 25 ao 27, são feitas somente por João, como também os versículos 31 a 37. Ele não faz menção às palavras dos outros evangelistas, mas acrescenta 3 expressões exclusivas. A Maria, sua mãe, eis aí o teu filho. A João, eis aí a tua mãe. E diz ainda, tenho sede e está consumado. Nós vemos aqui, irmãos, a preocupação de Jesus, né, com a sua mãe. Nós, lendo a Bíblia, sabemos que Maria tinha outros filhos, teve outros filhos, mas que o filho mais velho, irmão, cabia, né, o cuidado com a família naquele tempo. E por Jesus ali findar a sua carreira, né, enquanto vida física, era necessário que ele cumprisse também a responsabilidade. E por esse fato ele deixa ali o apóstolo João, né, o apóstolo amado, para que cuidasse, né, de sua mãe e vice-versa. A causa da crucificação era sempre declarada acima da cabeça do condenado. Pilatos mandou então colocar uma inscrição trilíngue, isto é, foram escritas em hebraico, grego e latim as seguintes palavras: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Contrariando o desejo dos judeus a respeito desse título dado a Jesus, Pilatos recusou-se a modificá-lo. Nós lembramos ali na leitura que nós fazemos do Evangelho de João, que eles viram aquela escrita e foram reclamar com Pilatos, dizendo, não, escreva que sou o Rei dos Judeus, né? E dizia-se Rei dos Judeus, porém, Pilatos responde, o que eu escrevi. E era realmente por esse fato, né, a condenação de Cristo naquele dia. Por 4 vezes, João lembra o cumprimento das profecias. João teve, pois, o cuidado de deixar registrado que a morte de Jesus e os eventos em torno do advento estavam vinculados às palavras dos antigos profetas. Então, lembramos também que João, né, tem sempre a preocupação de mostrar ali o cumprimento das profecias relacionadas a Cristo no Antigo Testamento. Importante nós sabermos isso porque o cristianismo, irmãos, ele é oriundo, né, do judaísmo. Então a necessidade de nós entendermos também, né, o Velho Testamento e não somente o Novo. Toda a Bíblia é divinamente inspirada, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e é boa, irmãos, para todos os proveitos ali descritos em Timóteo, como o próprio Paulo escreve. Os judeus quiseram quebrar os ossos das pernas, tal qual fizeram com os 2 malfeitores. Isto acelerava a morte. Mas chegando perto de Jesus, notaram que ele já estava morto. Então um soldado lancetou-lhe o lado de onde saiu água e sangue. Podemos ver um simbolismo na água e o sangue. Este representa propiciação e justificação. Aquela, a purificação, lavagem e santificação. Nós podemos observar aqui que, como, irmãos, era chegada a Páscoa, eles tinham que se purificar, né, para poder comer e participar, e por isso a necessidade de que aqueles mortos fossem logo ali, né, sepultados, né, enfim, fossem logo tirados, né, para que pudesse dar sequência, né, à festa. Então quiseram quebrar as pernas ali daqueles que estavam crucificados. Nós observamos na palavra de Deus que assim foram quebrados os 2 malfeitores que estavam à esquerda e à direita de Cristo. Porém, como a própria palavra dizia sobre Cristo que nenhum osso seria quebrado, nós observamos ali que Jesus não teve, né, essa consequência também. Porque quando foram chegar em Cristo para quebrar os ossos, Jesus já havia morrido, né? E eles só tiveram ainda esse fato de lancetar Jesus, né? E daquele furo sai, né, sangue e água, que tem, né, irmãos, um significado todo espiritual para nós, que é a lavagem, a purificação, a santificação. Nós observamos nos sinóticos já a consequência deste ato. Nós sabemos que o próprio José de Arimateia, né, e Nicodemos foram lá, né, ter o cuidado de pedir o corpo de Cristo, irmãos, de colocá-lo numa sepultura, né. E isso também era a profecia que já era descrita no Antigo Testamento. Já na página 136, irmãos, nós temos o versículo: e havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus.
A narração da crucificação está dividida em 6 partes no Evangelho segundo João, a saber, o próprio ato, capítulo 19, versículo 17 e 18, a colocação do título na cruz, capítulo 19, versículo 19 ao 22, divisão e sorteio das vestes de Jesus, capítulo 19, versículo 23 e 24, providências quanto à mãe de Jesus, capítulo 19, versículo 25 ao 27, as últimas palavras estão registradas no capítulo 19, versículo 28 ao 30, e a lança transpassada, que é o capítulo 19, versículo 31 ao 37. Nós sabemos que a lança também, irmãos, terá um cumprimento, né? Nós sabemos, lendo a Bíblia, que temos um versículo que assim diz: e verão aquele, né, a quem transpassaram, né, que vai se realizar isso, né, nos eventos escatológicos. Já, irmãos, indo para o texto 4, os irmãos estão observando que nós estamos tentando aqui fazer de uma forma um pouco mais rápida, irmãos, pelo fato dos irmãos, né, também conseguirem, né, parar um tempo para assistir esse vídeo juntamente com a sua Bíblia e o seu livro, para irmãos poderem aproveitar ao máximo a aula. Não adianta a gente falar aqui tantos pormenores, né, e o vídeo ficar muito longo e não ter um bom proveito para os irmãos, né, nos seus lares. Então, os vídeos estão ficando cada vez mais breves, curtos, para ajudá-los no estudo. E reforço aqui, irmãos, antes da gente entrar no texto 4, que os irmãos tenham a possibilidade de nos comunicar no WhatsApp, e a gente vai estar, irmãos, ali tirando as dúvidas, se possível, né, ajudando para que todos nós venhamos ter um bom proveito nesse período que estamos passando. Sabedores que somos, que estamos passando aqui pela pandemia do coronavírus, né, estamos em casa, mas assim como Paulo, né, escreve a Timóteo, a palavra não está presa, né, nós estamos aqui, irmãos, continuando nossos estudos, né, incentivando a busca, né, por uma intimidade, né, e pelo conhecimento da palavra de Deus. Já no texto 4, nós temos por título o túmulo vazio. João, no capítulo 20, versículo 1 ao 10, fala sobre o túmulo vazio. O amor e dedicação de Maria Madalena propiciaram-lhe a oportunidade de ser a primeira a contar que Jesus ressuscitara, muito embora ainda não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Assim, ela correu a Simão Pedro e João, contando o que vira. Interessante é que em todo o trecho, João não menciona o seu nome como sendo o segundo discípulo, que ao lado de Simão Pedro constatou o ocorrido. Ele se limita a dizer outro discípulo. No versículo 2 ele acrescenta: a quem Jesus amava. Na verdade, ele era o apóstolo do amor. Talvez aqui, né, irmãos, não tentando trazer, né, a história para o seu próprio lado, né, como se contasse a sua própria história, né, e nós observamos aqui que o Evangelho não tem esse propósito. O propósito é contar realmente a história de Cristo numa perspectiva divina. Então, por isso, talvez ele não menciona, né, o seu próprio nome aqui na história. Nós temos aqui o fato de João ter corrido, né, na frente de Pedro, mas ele chega, não entra, né, ele só observa ali os lençóis, mas não entra no túmulo. Pedro, quando chega, ultrapassa João e já entra, né, ali dentro. Pedro foi o mais decidido, pois foi este quem primeiro entrou no túmulo, e assim como João, viu no chão os lençóis, bem como o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Diz João que ele, após ter visto o túmulo vazio, creu. Então, juntamente com Pedro, voltou para casa. Então, irmãos, nós observamos aqui que após ver o túmulo vazio, né, o apóstolo João passa a realmente crer na ressurreição de Cristo Jesus. Então, creu e entendeu que era necessário Cristo morrer, né, e consequentemente ressuscitar para nos trazer a salvação. Depois aqui nós temos as lágrimas de Maria Madalena. Nós observamos que ela chega ali, né, vê os dois anjos, ela está com uma intensa emoção ali, e elas dizem, né, quando ela diz, quando é perguntada, né, porque ela estava chorando, ela fala: levaram o meu Senhor. Nós vemos aqui, né, contando no livro e também na palavra de Deus, que Jesus, né, aparece, e ela pensa que é o hortelão, né, que é o homem que fazia o cuidado aí, né, daquele jardim. E ela diz para ele: Senhor, se tu tirasses, dize-me onde puseste e eu levarei.
E Jesus, irmão, se revelou de uma maneira surpreendente, aqui, com uma única palavra. Ele somente virou, né, e disse Maria. E ela, irmãos, já, né, naquele momento glorioso, responde Rabone, que quer dizer mestre, né? Ela entende, irmãos, agora, e vendo, né, crendo que Jesus havia ressuscitado e realmente estava ali em frente a ela. E Jesus complementa, né? Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Então, irmãos, Jesus não estava morto, mas vivo, né? Aleluia por isso, glória a Deus a isso, porque nós entendemos e reconhecemos que Cristo ressuscitou dos mortos, irmãos. E é por isso que hoje nós estamos aqui, né? Aprendendo da palavra de Deus, né? Sendo íntimos de Deus, para um dia morar no céu, juntamente com Ele. A ressurreição é realmente o clímax do plano da salvação de Deus. Sem ressurreição, a morte de Jesus seria simplesmente um ato injusto sobre um homem bom. Sem a ressurreição, estaríamos condenados à morte eterna. Então, irmão, se não fosse a ressurreição de Cristo, que é a vitória sobre a morte, nós não estaríamos, irmãos, aqui tendo a oportunidade de irmos morar no céu, e sim sermos condenados à morte, porque o próprio salário do pecado é a morte. Então, nós já estaríamos condenados, mas Cristo, irmãos, por não merecer e pagar o sacrifício por nós, nos faz, irmãos, termos a oportunidade, se é que cremos nele, de um dia morarmos no céu. Então, essa porta da graça, da salvação em Cristo Jesus continua aberta. Então, eu gostaria de frisar neste momento aqui a importância da pregação da palavra de Deus, de anunciar aos nossos familiares, a todos, né, as pessoas, irmãos, que estão perto de nós, os nossos próximos, que possamos dizer, né, sobre Jesus, falar sobre o seu sacrifício na cruz do Calvário e a sua ressurreição, que nos propicia, irmãos, um dia a entrada no céu. E não só isso, né, mas também bênçãos espirituais aqui, enquanto peregrinos na terra. Já no texto 5, nós temos as aparições do Cristo ressurreto. Nós temos aqui, após Jesus ter se revelado a Maria Madalena, ele aparece, irmãos, por mais 3 vezes aos discípulos. No primeiro encontro, nós vemos ali que Tomé estava ausente, Jesus entra ali, né, e diz, paz seja convosco. E os que estão ali, irmãos, reconhecem a Cristo, né, como ressurreto, né? Nós observamos também que a porta estava ali fechada e Jesus ele entra, né, demonstrando aqui que ele estava com o corpo glorificado. E nós possamos observar, irmãos, que quando o crente falta a uma reunião, né, o quanto ele perde. Tomé não estava ali no momento e por isso, irmãos, não reconhecia que Cristo havia ressuscitado. Quando ele voltou e recebeu o testemunho, ele disse, se eu não ver e tocar, né, nas suas chagas, nas suas feridas, de modo nenhum eu vou crer. Então, como está escrito aqui, irmãos, a manifestação de Cristo no meio dos crentes reunidos pode ser muito mais importante do que as manifestações individuais. Tomé perdeu muito por não estar com os crentes reunidos naquele domingo. Os crentes sempre perdem muito quando deixam de estar na casa de Deus, reunidos com os irmãos. Que momentos de grande enlevo espiritual desfrutamos na casa do Senhor. Eu volto a mencionar aqui que hoje nós estamos distanciados fisicamente, mas pelo fato, irmãos, né, de obrigações a se cumprir, né, com as nossas autoridades. O que nós estamos manifestando aqui no exemplo de Tomé, no mau exemplo de Tomé, é que quando os crentes faltam, né, às reuniões, aos cultos, irmãos, perdem muito, perdem, quem sabe, uma manifestação ali divina, né, e ficam por não ter a sua fé aumentada. A palavra de Deus diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir, né, a palavra de Deus. E quando nós perdemos cultos, irmãos, a nossa fé deixa de ser alimentada. No caso aqui, Tomé não estava e perdeu a grande oportunidade, a primeira oportunidade de ver Cristo, né, reunido com todos eles ali, naquele lugar. Depois, irmãos, já na segunda aparição, 8 dias após a primeira, isso está lá no versículo 26, Jesus aparece novamente no meio deles, né, e saúda novamente, né, com a paz. E nós vemos aqui, Tomé agora estava presente, Jesus dirige-se a ele. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente.
Isso está registrado em João, no capítulo 20, no versículo 27. E Tomé respondeu-lhe: Senhor meu e Deus meu. Já não havia dúvida em Tomé. Jesus consentiu em submeter-se às provas requeridas pelo discípulo, porém não deixou de admoestar. Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso está no versículo 29, irmãos. A nossa fé depende única e exclusivamente da nossa confiança em Jesus e em suas palavras, e não da visão. A fé provém de Deus, e os resultados da fé são para a sua própria honra e glória. Então, bem-aventurados somos nós, irmãos, que não vimos, mas cremos, né? Pela fé, nós aqui tivemos experiências com Cristo Jesus, fomos regenerados, né? Fomos justificados. Muitos de nós fomos batizados com o Espírito Santo, né? Falamos em novas línguas, recebemos da parte de Cristo, né? Dons espirituais, e é por isso, irmãos, que a nossa fé, né, alcançou. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, né, e creram. Então, somos nós que não vimos, cremos e recebemos dádivas de Deus para a edificação do corpo de Cristo enquanto igreja aqui na terra. Nos dois últimos versículos do capítulo 20, nós observamos o alvo do Evangelho segundo João. Versículo 31, para que creiais, né? Dois fatos. Jesus é o Cristo, o Messias, e Jesus é o Filho de Deus. E o segundo, para que crendo tenhais vida em seu nome. A crença em Deus produz regeneração espiritual. Nós já temos visto, irmãos, isso em livros anteriores e também, obviamente, pela leitura da palavra de Deus. De coração aberto, contrito, quando o homem ele aceita Cristo como seu Salvador, há ali o nascimento de uma nova natureza, agora uma natureza espiritual. Antes a carne se inclinava para o pecado, agora com a nossa natureza espiritual, se é que nós alimentamos ela, nos inclinamos para as coisas do Espírito, né? E agora podemos discernir as coisas espirituais, a palavra de Deus, né? E o seu significado em prol da vida do crente e da igreja. O Verbo, habitando entre nós, manifestando-se a nós, traz-nos vida. Quando aceitamos os ensinamentos, as palavras do Filho de Deus, nascemos de novo e tornamos-nos filhos de Deus e parte da sua família universal. Então, irmãos, novamente friso aqui a oportunidade de nós mencionarmos, né, de nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, para que Deus venha ali inundar, né, mais pessoas, lares, né, e consequentemente, irmãos, haja um avivamento espiritual para os nossos dias, que é o que nós desejamos. Nós cremos que após, irmãos, essa pandemia, esse momento de dificuldade que as pessoas se encontram presas em casa, possa haver sim, irmãos, da parte de Deus, um grande avivamento espiritual, pois os crentes que precisam ser despertados, irmãos, quem sabe agora serão, né? Quem sabe possa bater, irmãos, a saudade, né, de estar reunido na igreja, né, com o corpo de Cristo, com os membros, receber de Deus a palavra, ser abençoado, cantar os louvores. E isso, irmãos, esse momento que estamos passando pode ser uma advertência tanto ao mundo quanto aos crentes em Cristo Jesus, que precisamos nos fortalecer, estarmos cada vez mais, irmãos, nos dedicando, né, em prol do reino de Deus e declarando mais a nossa essência, né, irmãos, em Cristo Jesus, né, seja dentro da igreja e muito mais fora da igreja, onde nós vivemos, trabalhamos, enfim, onde ali há uma grande nuvem de testemunha, que possamos ser luz, né, irmãos, para esse mundo que aí fora nos está observando. Nós temos aqui as aparições do Cristo ressurreto, a Maria Madalena e depois mais 3 vezes, 2 vezes para os discípulos reunidos, né, e depois, irmãos, já, né, na grande pesca. Por isso que nós vamos para o texto 6, que tem título de epílogo. O epílogo, irmãos, ele significa a parte final de um discurso, de um livro, né, o qual retrata um resumo, né, ou simplesmente a conclusão do livro que está sendo lido ou estudado. Já no texto 6, nós temos a terceira aparição de Jesus aos discípulos. Nós vemos ali que Pedro, irmãos, ele decide, né, repentinamente ir pescar. Eles estavam esperando Cristo aparecer e Cristo não aparecia, e por esse fato, quem sabe que Pedro passou a duvidar e ele sente necessidade de pescar. Como Pedro, irmãos, já era uma pessoa de personalidade forte, exercia uma certa liderança no grupo,
as pessoas elas ouviram isso, os outros discípulos, e também decidiram ali, né, ir com Pedro pescar. Outros, então, né, decidiram segui-lo. Porém, a pesca foi improdutiva, um fracasso. Surge a luz da manhã e com ela chega a luz do mundo. Jesus está lá na beira, né, na areia, e diz: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Lançai a rede, né? Nós vemos que Jesus pede para que eles lancem a rede do outro lado. Até aqui os discípulos não haviam percebido quem era o homem que lhes ordenara que lançassem suas redes para a banda direita do barco. Puxando-as e as vendo cheias de peixe, o apóstolo amado disse a Pedro: é o Senhor. Então, irmãos, esse incidente revelou aos discípulos a realidade da ressurreição. Muitos falavam que as aparições de Cristo nada mais eram que visões, né, alucinações. No entanto, o Evangelho de Deus mostra que o Cristo ressuscitado não era visão, vulto, alucinação. Jesus estava vivo, Jesus era real. Esta foi também provada quando Jesus comeu de parte de um peixe de um favo de mel. Está registrado lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 41 a 43. Jesus venceu a morte, ele vive para sempre. Glória a Deus. Após terem sido alimentados por Jesus, ele aproximou-se de Pedro e por 3 vezes fez uma pergunta similar. Pedro, que por 3 vezes o negara, teria agora a ocasião de afirmar 3 vezes o seu amor pelo Mestre. Jesus ali, né, chama Pedro e pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Né? E Pedro respondendo: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus pergunta mais uma vez e tem a mesma resposta. Na terceira vez, Jesus faz a mesma pergunta. Já na terceira pergunta, irmãos, Jesus mais uma vez repete a pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? Né? E Pedro responde já triste: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Nas 3 vezes, irmãos, Jesus ele acrescenta, né? Apacenta, alimenta, né, as minhas ovelhas. Jesus, com sua compaixão e misericórdia, concedeu a Pedro o ensejo de apagar da mente a sua tríplice negação, através de uma tríplice declaração do seu amor para com ele. Nós vemos aí depois Pedro interrogando Jesus sobre o futuro de João, né? E Jesus repreende Pedro, né? Falando que se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa, né? Nós vemos ali que a interpretação dos discípulos era que talvez o apóstolo João não passaria pela morte. Isso, né, irmãos? Não era verdade, e o próprio apóstolo, né, já deu uma resposta ali no seu breve comentário. Então, Pedro, pescador da Galileia, não hesitou em atender o chamado divino, fez-se pastor das ovelhas de Cristo e, conforme a história, morreu por amor ao Mestre. Segundo a tradição, foi crucificado. Por sentir-se indigno de morrer tal qual o Mestre amado, pediu que lhe pregassem na cruz, mas de cabeça para baixo. O amor traz muitas obrigações, sacrifícios, mas também as recompensas divinas e sempre eternas. Nós terminamos aqui, irmãos, a nossa lição de número 9. Deus abençoe a todos.